A gente fala agora sobre Covid, porque na última sexta-feira a Organização Mundial da Saúde iniciou uma reunião que deve avançar ao longo dessa semana para avaliar e definir se o vírus da Covid-19 ainda representa uma emergência global. De acordo com o próprio órgão, o número de mortes semanais por infecções do vírus aumentou nas últimas semanas. E, para entendermos como é que fica essa situação agora, estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã o infectologista Jean Gorenstein. Doutor Jean, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui com a gente nesse domingo. Muito obrigado, é um prazer poder estar com vocês, Vitor, Elisângela e meu grande amigo Cabeça. É uma honra poder abrir esse domingo ensolarado com esse encontro. Ô, doutor, e para começarmos então, queria uma avaliação do senhor sobre essa possibilidade do fim da emergência global de saúde. É o momento para essa declaração? Qual a opinião do senhor, doutor? Na verdade, a gente sabe muito bem que, no ponto de vista conceitual, quando nós falamos de pandemia, é uma transmissão extremamente elevada, sustentada do vírus em todos os continentes do planeta. Óbvio que isso aconteceu num momento em que a OMS fez o seu decreto lá em 11 de março de 2020. Nós, fruto não apenas da circulação das várias variantes, mas também e principalmente da vacinação, fizemos então com que pudéssemos retomar as condições normais, as próprias aglomerações, inclusive sem o uso de máscaras. Mas isso é uma realidade para países como o Brasil, vários países da própria Europa já entenderam isso, como a Espanha, a França, a Dinamarca, o Reino Unido, que já olham essa questão pandêmica como sendo endêmica, como sendo uma necessidade de nós encararmos o vírus como presente nas nossas vidas para sempre. Assim como foi em 2009, com o vírus da gripe, especialmente o H1N1, que veio para ficar. Medidas estratégicas são tomadas, especialmente relacionadas ao cunho vacinal, e que devem ser mantidas para todo o planeta. Mas nós sabemos que a realidade não é a mesma. Nós sabemos que tanto uma realidade vacinal não acontece. Os países da África, praticamente nós temos apenas 32% deles que realmente receberam 2 doses de vacina. O restante, portanto, 68%, não receberam, não estão devidamente imunizados e ficaram à mercê da circulação do vírus. Portanto, nós temos que ter essa atenção, apesar de não ser mais uma grande pandemia, como disse, com uma transmissão tão sustentada, nós temos que ainda manter a atenção e sermos muito conscienciosos, especialmente no Brasil, quando nós falamos isso, porque soa a impressão de que o Covid não mais estará presente entre nós, e isso é uma inverdade. Nós precisamos continuar avançando nas vacinações. Para se ter uma ideia, nós ainda temos pessoas que não tomaram vacina, pessoas que não fizeram o ciclo mínimo e básico de vacina através das 2 doses de imunização, mas nós já estamos falando especialmente numa condição do surgimento e a ocorrência das cepas da Ômicron, que precisam de reforço através das novas doses. E é isso que nós temos que estar atentos e vigilantes, especialmente aqui no Brasil. E, doutor, a respeito das medidas de segurança, uso de máscara, álcool em gel, ainda é muito importante, as pessoas têm que ter essa consciência, usar em hospitais, locais fechados, transporte público. É importante que isso seja seguido à risca? Eu acho que a população ela entendeu muito bem os riscos que ela corre em relação à Covid, aos outros vírus. Isso fez parte clássica. Hoje, nós mesmos, quando você chega a um determinado lugar, a primeira coisa que você quer passar é o álcool gel. Se você foi cumprimentado por várias pessoas, você higieniza a sua mão, seja por um álcool gel que você leva na bolsa, no bolso, mas também nos recintos que lá você esteja. Então, essa prática que é higiênica, não só para a Covid, mas para outras doenças, ela se faz premente. E, especialmente, nós temos que entender que algumas populações, elas incorrem risco, mesmo vacinadas, de desenvolver doenças, especialmente aquelas que são os imunocomprometidos, são aquelas pessoas que tomam medicações imunossupressoras, que suprimem a sua imunidade
por serem transplantados de órgãos, pacientes diabéticos descontrolados, pacientes oncológicos, portanto, com câncer, idosos, gestantes. Então, para essas pessoas é fundamental que entrar em ambientes fechados ou o mínimo de aglomeração merecem, sim, esse cuidado. E lembrando que, felizmente, agora nós também teremos as doses de reforço, e guarda a palavra reforço, através das vacinas bivalentes, que são exatamente composições do vírus da Ômicron, que darão a possibilidade de nós incrementarmos a proteção através da produção de novos anticorpos. Fernando Capês. Dr. Jean Gorenstein, eu acompanhei de perto ali o início do trabalho, o senhor na Secretaria da Saúde, tentando prevenir, divulgar campanhas de vacinação em massa, e a gente vê ainda muita desinformação com relação aos efeitos da vacinação. Muita gente dizendo, não, as vacinas não funcionam, porque afinal de contas as pessoas voltaram a contrair Covid e se dizia que aquilo preveniria definitivamente. Queria que o senhor fizesse uma análise de como a vacinação contribuiu para a redução da letalidade do Covid. E como vai ser daqui para frente? O Covid deve ser uma doença crônica em que as pessoas vão ter que se vacinar periodicamente? A eficácia da vacina está na redução da letalidade, no fortalecimento da imunidade, não necessariamente em prevenir definitivamente para sempre que volte o vírus? E já emendando a pergunta, o que está acontecendo na China? Por que na China houve uma recidiva tão violenta como a que estamos presenciando? Muito bem, Capês. Perguntas muito pontuais e realmente importantes num momento como esse. Você participou de todas as discussões, o quanto o governador Dória, junto à Secretaria Estadual da Saúde, discutiram a importância da vacina no país. Quer dizer, infelizmente, nós tínhamos, naquele momento, o nosso governo federal que não olhava da mesma forma, e isso fez com que nós atrasássemos, postergássemos o início da vacinação para 17 de janeiro de 21, quando nós já poderíamos ter iniciado isso pelo menos 4 meses antes. Claramente, as vacinas foram absolutamente importantes. Nós sabíamos o quanto, isoladamente, a imunidade natural, aquela imunidade adquirida através da vacina, ou que nós chamamos do vírus circulante, que promovia um efeito similar ao da vacina, ele não dava uma resposta tão sustentada e protetora. Nós precisávamos da vacina. Mas a vacina sempre trouxe uma informação: 96% de proteção contra formas graves e fatais. Portanto, nós queríamos diminuir o número de pessoas que morriam e que seriam internadas nos hospitais, especialmente nas unidades de terapia intensiva. E isso ela fez com muita maestria. Ela deixou muito claro a sua importância, deixou muito claro a possibilidade de hoje nós estarmos, como disse, voltando à vida absolutamente normal, uma vida que traz a possibilidade das aglomerações, das reuniões, não mais virtuais, mas as reuniões presenciais sem a utilização de uso de máscaras e com segurança. Nós sabemos que muitos acabaram sendo recontaminados por novas cepas. Lembrando, não é a mesma cepa, mas as modificações das cepas anteriores, o que fez com que a apresentação clínica dessas pessoas fossem muito mais leves, muito mais brandas, alguns dos quais sequer tiveram sintomas. E o mais interessante, nós vimos pacientes imunodeprimidos que acabavam tendo sintomas muito leves. Isso é um bálsamo de proteção, isso é a sensação que a vacina ela é fundamental, ela tem que estar presente. Então, olhar o Covid exatamente de uma forma de recompor as vacinações, e nós não vamos mais falar a 5ª dose, a 6ª dose, a 8ª dose, mas doses anuais de reforço. Eu acho muito interessante, Brown, Elisângela e Capês, que quando nós falávamos isso lá atrás, quando nós falávamos isso em junho de 2021, nas nossas reuniões coletivas,
nós apanhamos. Bom, mas cadê os estudos que mostram? Estudo é o comparativo em todas as epidemias, especialmente as epidemias virais, onde havia sim a necessidade do reforço. E nós tivemos na prática que essa fala, que essa ação, ela é absolutamente fundamental. Então, revacinar é fundamental. Começa-se agora, no dia 27 de fevereiro, a vacinação com as cepas bivalentes para grupos específicos, para cenários específicos, principalmente aqueles que têm o risco ainda de desenvolver formas graves, para que nós nos protejamos de uma forma muito mais precoce em relação a toda a população. E a seguir, estendendo-se à população. Isso é necessário. Não adianta a gente dizer, só vamos vacinar esses aqui porque aqueles têm menos risco, mas circulam com a possibilidade de ter a possibilidade das novas cepas aí presentes. Então, nós temos que estender a proteção para toda a nossa população. Doutor, o senhor falava agora, né, sobre os momentos mais críticos ali da pandemia. Eu me lembrava, né, que no começo a gente até acompanhava a divulgação, a conta-gotas, digamos assim, né, dos grupos de vacinação, né, a chegada das doses que vinha fracionada, né, no momento em que o mundo todo estava comprando vacinas, né, e a distribuição foi sendo feita gradativamente. Hoje não, né, hoje a gente procura qualquer posto de saúde, independentemente da idade, lá tem as vacinas disponíveis. Queria saber do senhor exatamente qual é a nossa situação hoje em relação à oferta de vacinas. Se no começo da pandemia havia esse problema mundial de falta de vacinas, né, aquela corrida pelas doses, hoje a nossa situação é confortável. A produção nacional, inclusive, né, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, produzem vacinas aqui. A nossa situação hoje em relação à produção, à oferta de vacinas, doutor, é confortável? Na verdade, nós não vamos ter impeditivo de disponibilidade de vacinas. Caso não haja uma ou outra, teremos as outras possibilidades, quer dizer, não de maneira restrita como nós vivenciamos no passado. E é dessa forma que hoje uma pessoa chega ao posto de vacinação, ela é imunizada. Nós temos que ter uma atenção especial que, apesar de todas as os nossos chamamentos, nós precisamos ainda concluir aquelas 4 doses para pessoas acima de 18 anos. E nós temos, infelizmente, um grande número de pessoas que assim não o fizeram. Então, para se ter uma ideia, nós tivemos, olhando o estado de São Paulo, nós temos mais de 10 milhões de pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose e não o fizeram. E nós temos ainda um outro percentual de pessoas, quando nós formos olhar a quarta dose, que nós temos pouco mais de 60% das pessoas que o fizeram. Nós temos ainda 40% desse público-alvo que deveria ter recebido essas doses de vacina e não o fizeram. Portanto, precisam fazê-lo para que estejam totalmente protegidas. E crianças, especialmente crianças, nós temos quase 30% das crianças apenas que tiveram seu ciclo vacinal completo. Nós precisamos proteger esse público, a vacinação é fundamental, as vacinas estão disponíveis de forma gratuita em todos os postos de saúde do nosso país. Doutor, é bom lembrar que em fevereiro agora tem o reforço da bivalente aí contra a Covid-19. É importante essa consideração, Elisângela, porque esse reforço de vacina bivalente, ele é um reforço. Portanto, eu preciso ter tomado as minhas outras vacinas para poder fazer essa dose de reforço. Isso é fundamental. As pessoas têm que ter essa compreensão, que eu preciso complementar o meu ciclo vacinal para aí sim fazer essa dose de reforço com as cepas bivalentes, e que a vantagem é que elas têm os constituintes da Ômicron, que é hoje a cepa que predomina não só no país, mas em todo o mundo. Capês. No final do ano passado, principalmente dezembro, a China começou a dar motivos para recidiva, né? Ela começou a mostrar que estava tendo uma recidiva da Covid-19 lá e tomando medidas de isolamento. A China foi a primeira a adotar medidas radicais de isolamento.
Mas no que ela falhou? A população de 1,5 bilhão de pessoas não conseguiu ser vacinada na integralidade? O que está acontecendo lá? É uma nova cepa? Devemos nos preocupar? Esse fenômeno pode se espalhar pela Ásia, pela Europa novamente? O que está acontecendo lá? O senhor tem essa informação para nos tranquilizar aqui? Primeira questão, a realização dessas restrições de circulação, elas foram extremamente importantes no primeiro momento em que nós tínhamos que proteger a vida. De que forma? Nós sabíamos que, do ponto de vista matemático, 20% das pessoas que fossem acometidas pelo vírus da Covid, 20% iriam internar. 8% delas iriam internar em unidades de terapia intensiva. Era isso que a história já mostrava tanto na China quanto na própria Europa no início de janeiro de 2020. Dessa maneira, se as restrições não fossem feitas, nós teríamos o esgotamento da assistência de saúde em todos os locais em que essa grande epidemia acontecesse. Portanto, a restrição era fundamental para que fossem preparadas as unidades de saúde, para que dessa maneira, de forma gradual, as pessoas fossem saindo, fossem adquirindo a cepa, fossem também tendo a sua doença de forma gradual, seja os 80% de forma leve e os demais a necessidade de internação, sem sobrecarregar o regime hospitalar e, portanto, assistência à saúde e à vida. Mas o que se observou que a imunização não satisfatória, quando ocorreu, sim, a vacinação, assim como essa restrição impedindo a exposição gradual da população à cepa ali circulante, porque nós chamamos isso de booster. O que é o booster? É você ter a possibilidade de vacinar, mas também ter uma exposição ao vírus que está aí, que a gente chama de vírus selvagem, que está aí na população. Quando você associa essas duas questões, você melhora a sua imunidade, você protege mais a sua população. E não foi isso que aconteceu na China. Portanto, baixa taxa de vacinação comparado ao número da população, com vacinas que não foram vacinas que nós chamamos de plataformas diferentes, que melhoravam ainda mais a proteção e a imunidade, e, ao mesmo tempo, a não exposição ao vírus selvagem. Dessa maneira, quando essa população sai em debandada, acreditando estar protegida, vem uma cepa nova, que é a Ômicron, que nós já nos expusemos a ela e continuamos expostos a ela, e passam a ter, infelizmente, essa catástrofe sanitária que poderia também ter sido evitada, uma vez que ela foi premeditada, inclusive, por outros países, como o próprio Brasil, mas especialmente São Paulo. Então, dessa maneira, eu acredito assim, que o mundo não vai mais vivenciar esse aspecto trágico de um numerário de mortos dia como nós vivemos. Mas precisamos lembrar, para que isso não aconteça, o reforço vacinal é premente, ele é importante, fundamental para que a população esteja protegida.